Olá amigos, companheiros da internet e destas da área do desenvolvimento. Eu estava aqui a navegar no Reddit, onde por vezes eu gasto algum tempo para procurar a opinião de algumas pessoas. As opiniões valem o que valem, cada um tem a sua. Muitas das vezes são opiniões enviesadas, são opiniões desfundamentadas, mas houve aqui uma discussão muito interessante, uma discussão no bom sentido, e será aqui um brasileiro, presumo eu, I am Brazilian, looking for remote jobs outside my country. Isto é, eu estou à procura de trabalho fora do meu país, encontrou trabalhos na Alemanha, a maior parte dos quais até é a funcionar localmente, mas ele pergunta aqui se consegue encontrar trabalhos nos Estados Unidos com 2 anos e meio de experiência em Laravel e PHP. E depois a informação vai aqui com vários comentários por aí abaixo, alguém lhe indica como é que isso funciona, etc. Mas depois houve aqui um comentário que eu achei muito interessante, alguém disse a determinada altura isto: PHP is not well paid, isto é, o PHP não é muito bem pago. E depois há aqui um usuário que acaba por perguntar, então, mas onde é que foste buscar essa informação? Qual é a informação? E basicamente ele depois faz aqui, ou há alguém que depois faz aqui uma resposta, peço desculpa, vou aqui voltar novamente outra vez atrás, ok. Ele, basicamente, ele diz aqui, deixa-me cá ver onde é que está esta informação. Ok, já aqui temos outra vez 4 respostas, ok, aqui está ela. Então, basicamente o que ele diz aqui é o seguinte: qual é a fonte de informação? E há aqui alguém que chega e diz o seguinte: desde o survey, isto é, o questionário do Stack Overflow de 2023, o PHP está contabilizado como sendo a segunda a contar do fim, isto é, a segunda linguagem a contar do fim como aquela que tem o salário mais mal pago neste caso, ok? Então neste caso o PHP está lá no fundo. A maior parte dos empregados mais bem pagos não estão interessados em criar coisas com PHP. Esta é uma opinião, atenção. Se trabalhas no Meta, o Meta, para quem não sabe, é a empresa do Facebook, então esta informação que eu estou a dar vai pela janela. Bom, isto não corresponde exatamente à realidade. O facto do Facebook ter sido originalmente criado com PHP pelo Mark Zuckerberg não significa agora que a Meta e o Instagram e o Facebook atual continuem a funcionar com o PHP. Segundo as informações que eu tenho, ainda existe muito PHP a funcionar dentro do Facebook, mas de qualquer das formas eles usam, aliás, eles são os responsáveis pela criação do React e por conseguinte, como deves calcular, já não estão cingidos ao PHP. De qualquer das formas, avançamos aqui. Isto dito, qualquer pessoa experiente numa determinada linguagem terá sempre o seu valor em termos de negociação. Isto é, alguém que tem experiência ou muita experiência numa linguagem de programação consegue negociar com uma empresa e dizer: eu sou muito experiente a utilizar esta linguagem de programação e aqui estão os meus conhecimentos. Aqui uma menção também muito rápida para o PHP, como tendo sido a primeira linguagem de programação que a maior parte das pessoas pegou. Eu não sei se a realidade atual é exatamente esta. Isto é, quando se fala em desenvolvimento na web, e falávamos aqui há uns 5, 6 anos atrás, eventualmente um pouco mais até, o PHP ou o ASP.NET eram, porventura, as linguagens de programação, o Ruby on Rails, eventualmente, o Django também, com o Python, eram eventualmente as linguagens de eleição. Quando houve o boom gigantesco do JavaScript, o que se começou a verificar é que alguns programadores que não gostavam do JavaScript começaram a migrar para essa área. E hoje em dia, eu pessoalmente começo a assistir a uma migração avassaladora de gente que, quando começa de imediato pelo JavaScript, deixando de lado o PHP. Então, o que é que eu acho que poderá vir a acontecer a médio e a longo prazo? Todos os programadores júniores vão-se começar a querer especializar em React, em Angular, em Vue, Node.js, etc. E de repente o mercado vai precisar de programadores de PHP, mais que não seja para fazer a parte da manutenção das aplicações que continuam a existir e muitas delas continuam a ser desenvolvidas, e por conseguinte o mercado poderá a determinada altura fazer a inversão da curva, que neste momento diz que os programadores de PHP ganham ligeiramente menos, cada vez menos, depois o mercado vai ditar eventualmente uma ligeira subida. Obviamente que nunca iremos regressar a um cenário em que o PHP vai voltar a ser a linguagem de eleição. Isso não vai acontecer, mas também pode acontecer outra circunstância. De um momento para o outro, da mesma forma que o JavaScript teve uma explosão muito grande, principalmente com o Node.js há sensivelmente 11, 12 anos, pode acontecer, entretanto, muito rapidamente, com a inteligência artificial, o desenvolvimento de novas linguagens de programação,
os paradigmas de desenvolvimento da web serem alterados e aparecer aí uma nova linguagem qualquer que vai deitar por terra o JavaScript. E, portanto, nada disto é garantido. E basicamente ele faz a referência aqui então ao Stack Overflow de 2023, onde o PHP não está muito bem cotado, ok? Claro, como é óbvio, quais são as linguagens de programação mais bem pagas? Primeiro, aquelas que têm poucos programadores que as usam e que de alguma forma são quase exceções à regra, e aquelas que são as linguagens de programação que estão na base do hype maior que existe. E eu tive a oportunidade aqui de abrir novamente o Stack Overflow. Eu vou tentar apanhar-o aqui no Top Paying Technologies, as tecnologias mais bem pagas. E repara, vou tentar aqui ver o gráfico, vou pô-lo aqui um bocadinho maior para ver se conseguimos ver. Ok, lá no topo está esta coisa fantástica que eu nem sei o que é. Zig, Erlang, F Sharp, Ruby, Clojure, Elixir, Lisp, Scala. Tudo isto, repara que são linguagens de programação que eventualmente têm um mercado de oferta de desenvolvedores muito escasso. Perl, o Go, que é uma linguagem de programação muito interessante, principalmente para quem trabalha também a área de DevOps. Depois tens aqui o Objective-C, Flow. Repara que não está lá no topo o JavaScript. Okay? O JavaScript não está aqui no topo. Da mesma forma que não está o PHP, como é óbvio. Onde é que estas coisas começam a aparecer? Shell, Haskell, Apex, PowerShell, SAS, Lua, NIM, etc, etc. Quando chegas aqui em baixo aparece o TypeScript. Repara, alguém estava a dizer, ok, os programadores de PHP não são muito bem pagos, mas afinal de contas aqueles que também estão no hype das linguagens de programação também não estão lá muito bem cotados, ok? Assembly, Fortran, COBOL, o C# aparece por aqui, Julia, SQL, JavaScript aparece aqui em baixo também. Portanto, há aqui determinados dados que eventualmente podem suscitar algumas dúvidas relativamente à forma como foram respondidos, etc. Porque se de facto toda a gente anda à procura de programadores no ecossistema JavaScript, como é que eles continuam a ser aqui mal pagos? Será que nós vamos assistir em 2024 a uma queda no salário pago aos programadores de JavaScript porque já existe, se calhar, no mercado muita oferta para a procura? Não sei. Eventualmente poderemos ter essa circunstância. HTML e CSS, etc. Depois ainda aparece aqui o Delphi, Visual Basic e cá está então infelizmente o PHP lá muito mal cotado. Eu penso que esta informação que aqui está não corresponde exatamente à realidade. Porquê? Porque os programadores que responderam ao PHP eventualmente são também programadores que trabalham com JavaScript ou trabalham com outras linguagens e acabaram por dizer que recebem muito mais de trabalhar numa outra linguagem do que com esta. E até o Dart, que é uma linguagem de programação da Google, também está aqui muito mal cotado. De qualquer das formas, é importante teres a noção de que isto são apenas opiniões, ok? Existe de facto mercado para o PHP, não tens que te assustar com isso. Se me perguntar se é o mercado mais atrativo, mais apetecido pelas empresas, não é, mas é um mercado que está muito longe de morrer e, por conseguinte, se queres investir no PHP, porque é uma linguagem simples de aprender, vais por um caminho que é seguro, porque ainda existe mercado para te atender às tuas demandas, ok? Então é esta a informação que eu queria deixar aqui. Mais uma vez fica aberta a secção dos comentários. Se tiveres notícias, artigos que tu encontraste na internet, mais ou menos críticos sobre o que quer que seja, ou sobre determinado tipo de tecnologias que estão aí a nascer e que querias saber a minha opinião, cá estarei humildemente para poder dar a minha opinião e podermos canalizar aqui para o interior desta comunidade mais informações, mais novidades, para todos nos irmos acompanhando como é que estas áreas do desenvolvimento estão a evoluir. Então, muito obrigado por este espaço e até à próxima.